Fogo nos racistas. Baseado nisso, viemos nós para Quebra Lírica. Eu sou o Fábio Souza. Sou Anderson Mou. E Quebra Lírica é o programa aqui da Brisa de Cultura, onde a gente faz uma breve análise sobre lançamentos de rap nacional. Então estamos de volta depois de um breve hiato, né? Causado por problemas tecnológicos, mas a gente se recuperou bem desses problemas. Podia ser pior. Podia. E hoje a gente vai falar sobre a música Corra, do Djonga, que faz parte do álbum O Menino que Queria Ser Deus. Então vamos pra análise? Bora pra análise. Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente. Éramos milhões, até que vieram vilões. O ataque nosso não bastou, fui de bastão. Eles tinham a pólvora, vi meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. Eu disse, ó, como cê chega na minha terra. Ele responde, quem disse que a terra é sua. Bom, para começar, eu acho que é bom citar que o Djonga ele é bastante claro e explícito com o que ele tá querendo dizer com a letra, sabe? Não tem muito mistério ali no meio. Fica até meio difícil de fazer uma análise mais elaborada, né? Por isso que a gente vai fazer o que a gente normalmente faz, a gente pega os assuntos que são abordados e se aprofunda um pouco e tenta ampliar a discussão. Bom, a primeira coisa que eu acho que vale a pena destacar é que o Djonga, ao longo da música, ele tá sempre falando em primeira pessoa, ele tá se colocando no papel dos nossos ancestrais, principalmente porque ele remete a muita coisa relacionada à escravidão. Para mostrar um pouco das consequências, sabe, desses fatos, a gente pegou como referência um artigo. O nome do artigo é Os Efeitos a Longo Prazo das Negociações dos Escravos Africanos, que é do Nathan Nunn, que é um economista canadense, que é professor de Harvard. Infelizmente a gente não achou nada desse artigo em português, né? Só em inglês, então... No artigo, ele relaciona os países de onde foram tirados mais escravos, sabe? Com a situação econômica deles ao longo dos anos e atualmente. E apesar de não ficar muito explícito, não conseguir se desenhar um motivo, é notável que os países de onde saíram mais escravos são os mais afetados economicamente hoje em dia. E a gente pode somar esse movimento da saída da escravidão, né, da diáspora africana, ao movimento da partilha da África, que foi ocorrer anos depois já, mas que usava o mesmo método, né? Você pegava dois grupos étnicos diferentes, fomentava as discussões, as diferenças deles, mesmo se eles não tivessem, você criava uma qualquer, botava eles para se degladiarem e basicamente utilizava o vencedor como dominante sobre o outro e usava isso para você facilitar a tua escravidão. Isso, até porque a escravidão, ela foi, assim como a partilha da África, ela foi toda baseada em atos de roubo, de sequestro, de intimidação, de suborno, e no artigo é citado como parte da gênese da corrupção moderna que a gente tem até hoje em todo lugar, né? Espalhada pela África, agora espalhada pelo mundo, mas causada geralmente por... A gente sabe que são os jogadores que causaram, né? São geralmente os países europeus e tal. E uma coisa que eu acho que é importante citar é que você pode tentar descaracterizar isso dizendo que os países de onde saíram mais escravos, eles já eram fracos economicamente. Só que é justamente o contrário. Por causa da situação já existente e impulsionada de dominação, os países de onde saíram esses escravos, eles eram os dominantes da época. Eles eram os mais socialmente e economicamente evoluídos. E sem contar que você não afetou somente uma região da África, né? A escravidão, ela foi trazendo povos da África inteira. Então você vai ter os Yorubás, você vai ter os Jejes, você vai ter diversas etnias diferentes, diversos povos, dentro deles várias etnias, que às vezes só eram ligadas por falar a mesma língua, mas tinham diferenças culturais e tal, e você vai, sabe, basicamente tratar todo mundo como se fosse um bolo só, que é como é também tratado os escravos no Brasil, né? Esse fracionamento étnico, ele é totalmente visível hoje. Você tem povos rivais que acabam dividindo o mesmo país por causa dessa partilha forçada, ou o mesmo povo, né, sendo dividido em mais de um país. E as pessoas se perguntam por que a África tem tanta guerra civil, né? É exatamente por isso, né, cara? Autoestima é tipo confiança, só se quebra uma vez. Tô juntando os cacos, não Barcelos nem Antibes. Sou antigo, na arte de nascer da cinza. Sem meu povo tudo não existiria. Eu vou tomar nosso mundo de volta. A gente luta diariamente pela reconstrução da nossa identidade. E diversas coisas que ele fala nesse segundo trecho que a gente separou se relacionam com isso. O lance de juntar os cacos, de renascer das cinzas, a quebra da autoestima e de autoconfiança. E a gente vê ao longo da nossa história, ao longo da história do Brasil, uma tentativa de criar estigmas e apagar a identidade de culturas africanas e culturas indígenas, principalmente. No plano geral, é como se dissessem pra gente que a gente não é branco, não é negro, que a gente é uma miscigenação, é um povo novo, tal, tudo isso.
Só que tem os problemas ligados a isso. Que, por exemplo, as vestes e os cabelos afros não são aceitos em entrevistas de emprego, a música é tratada como uma coisa culturalmente menor, as religiões são basicamente discriminadas todos os dias. Então você precisa basicamente que uma validação de uma cultura eurocentrista, basicamente que veio de Portugal, dizer o que é válido ou não, para ser aceito como cultura, para ele passar a ser aceito como cultura, sabe? Tipo, é miscigenado, mas não é. Tem alguém que escolhe o que vale e o que não vale. Isso é porque é dito que a gente vive numa democracia racial, né? Porque a gente não vê isso acontecendo. É muito comum coisas ligadas à cultura de algum país europeu, você ter totalmente nítido a origem. Isso. E com a cultura africana isso não acontece. Ela é descaracterizada do seu local de origem e é transformada como se fosse cultura brasileira. Só que ela tem uma origem. A gente até estava pensando no acarajé, né? De onde veio o acarajé? Veio da África, mas é uma comida local baiana. Pois é, enquanto isso a gente sabe de onde vem o croissant, né, cara? Exatamente. Então, ainda tocando nesse assunto, a gente queria basicamente deixar umas referências, a gente vai deixar aqui embaixo. Uma é de um texto chamado Blogueiras Negras, que é a construção e aceitação da identidade negra, da Patrícia Anunciada. É um bom texto. E o outro é um podcast, né? Isso, o podcast é lá do Black, que eles falam sobre cultura e identidade. E essas referências são bacanas porque a gente vive um processo de embranquecimento cultural, basicamente, né? E de esvaziamento dessa questão negra toda, né? E principalmente o texto, ele fala sobre como você assumir-se como negro na sociedade, principalmente com orgulho, é um ato político. Porque além de respeitar toda a luta que os nossos ancestrais, sabe, passaram por, você também está abraçando as lutas que os nossos irmãos e irmãs lutam no dia a dia, né? Tá em busca de todo o espaço que é negado pra gente. Sim. Vocês são a resposta porque tatuagem tem no morro, morre não desconta. Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contada. Vocês são a porrada do sistema que vem mãe sofrendo e faz virar piada, porra. Eu vi os menor pegando em arma, pois vocês foram silenciadores. Pra eles nota 6 é muito, pra nós nota 10 ainda é pouco. Pros meus qualquer grana é o mundo, pros deles qualquer grana é troco. Assim, como se não bastasse toda a morte, toda a violência que as pessoas que vivem na favela têm que lidar no dia a dia, e é muito como o Djonga diz, né, que ele fala que sobre os Einsteins que morrem e não despontam e que vivem no morro, isso se torna uma perda tanto econômica quanto cultural, ou científica, ou educacional, que a gente não tem como medir, porque essas pessoas elas não têm oportunidade, não têm acesso à informação, não têm acesso à educação e não conseguem explorar o potencial que elas têm, né, cara? E pra gente falar melhor sobre democracia racial aí nesse ponto, né? A gente vai pegar basicamente uma entrevista, um trecho de uma entrevista, sociólogo Gilberto Freire. Pra quem não sabe, Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala, o maior talvez clássico da sociologia brasileira, de 1933. E basicamente ele vai falar sobre essa relação e como a sociedade brasileira foi construída em cima da relação Casagrande e Senzala, da dependência dos dois e do círculo criado em torno disso. E o Gilberto Freire, ele fala que é quase impossível você falar de democracia racial sem falar de democracia social, de democracia educacional, de outras democracias, porque não é uma questão isolada, sabe, só racial. É uma questão cultural do brasileiro. E por que é tão difícil? Porque o problema é de base. Porque o problema é basicamente na origem. Quando a escravidão foi abolida, basicamente, a gente não teve nenhuma preocupação, nenhum preparo para o que houve com esses negros que não tinham escolaridade, que não tinham uma função definida na sociedade, que muitos deles eram só posse, então era como se fosse gado, não sabiam fazer nada, e você não teve nenhuma preocupação com isso, eles foram largados na sociedade, e muitos desses problemas que a gente ainda vive hoje é gerado por esse fato social que a gente teve lá em 1800 e não sei quanto. Pois é, porque a gente consegue ver exemplos desse problema de integração, sabe, do negro para a sociedade que existia na época. Que, por exemplo, a escravidão foi abolida em 1888 e no Código Penal de 1890 a capoeira ainda era proibida. E isso só foi cair quase 50 anos depois. Sim. Bom, para finalizar e falar sobre esse trecho que a gente colocou, que ele fala que nota 6 para eles é muito e nota 10 pra gente é pouco, a gente vê qualquer grupo de minoria sendo sempre descaracterizado ou tendo o ponto de vista deles em xeque, sabe? E isso nem só na questão racial, né? Em qualquer grupo minoritário, né? Um bom exemplo disso é, por exemplo, as passeatas LGBTQ+, em que se você tiver uma pessoa usando algum elemento religioso cristão para poder chocar e tentar gerar uma crítica, né? Gerar uma reflexão em cima do assunto, existe uma tentativa de descaracterizar todo o movimento em cima, sabe, dessa pessoa ou dessa atitude individual. Aí pode generalizar, né?
Agora, em outras circunstâncias, você não pode generalizar. Por exemplo, quando alguém é muito racista e esse cara não tá falando pelo todo, esse cara não falou com maldade, esse cara... Não representa aquele grupo, né? Quando o pastor fala de espíritos dos orixás como se fossem demônios, mas não é todo pastor que fala, só a imensa maioria. Esse é o problema, né, cara? Generalizar às vezes vale a pena pro grupo majoritário, às vezes não vale. O problema é quando o grupo majoritário define o que é generalizar ou não alguma coisa. Porque ele tem ali a oportunidade de escolher quem que você pode generalizar ou não, né? E isso é sempre a minoria. Conversa com o que a gente disse sobre miscigenação, basicamente. Lá no começo do vídeo. De que um grupo, ele vai se moldando de acordo com as próprias necessidades. E aí a necessidade do outro, ela é totalmente descartada, né? Para favorecer seu ponto de vista. Então é isso, esse foi o Quebra Lírica. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal da Brisa de Cultura. Em breve a gente está lançando novos programas. Conteúdo diferente. Conteúdos diferentes. Não se esqueçam de assistir o Cinema Raiz, que é o nosso programa sobre cinema e séries de TV, com o Felipe Pereira. Que tá aí, dirigindo. E é isso? É isso. É isso, né? Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.